a dona Delmira, né? Que eu também quero muito bem. Espero que ela se recupere logo. Vai se recuperar, se Deus quiser. Né? Gente, o nosso tema de hoje aqui do nosso Panorama 95, é no nosso quadro Check-up no Rádio. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através aí do nosso WhatsApp 99205-3030, é justamente síndrome fúngica. Que danada é síndrome fúngica? Que danada é isso, né, Marcos? Eu pensei muito antes de trazer esse tema, já faz um bom tempo, porque é algo que não se fala, é algo que as pessoas não conhecem e é algo que eu vejo que as pessoas apresentam muitos sintomas hoje em dia relacionados a esse assunto, mas não fazem nem ideia do que se trata, não fazem nem ideia que isso pode existir. E muitas vezes eu vejo também as pessoas tratando apenas sintomas, né? Eu vou dar um exemplo clássico, que é mulheres que apresentam candidíase de repetição, né? E elas passam um período absurdamente longo fazendo o tratamento da candidíase, né? Um tratamento medicamentoso e tem recidiva, vem novamente. E o que acontece? A gente não está trabalhando o foco de onde tudo está acontecendo. Então, por isso que hoje eu resolvi trazer esse tema, para que vocês entendessem o que é que está acontecendo, né, o que é que acontece nessa síndrome fúngica. Então, Isabelle, o que danada é síndrome fúngica? Síndrome fúngica é quando a gente tem um desequilíbrio de fungos no nosso intestino. Um aumento exagerado da quantidade desses fungos no nosso intestino. Isabelle, mas isso é comum, muito comum, né? Muito comum, mas não se fala tanto. E, gente, eu quero que vocês entendam, eu sempre chamo atenção para esse fato, que nosso intestino, ele é uma morada aí para bactérias, fungos, né? Então, ele é uma morada para esses serizinhos aí, mas ele precisa estar em equilíbrio, né? Quando nós temos bactérias boas, tudo fica em equilíbrio, inclusive os fungos. Mas a partir do momento que a gente tem aí um desequilíbrio das nossas bactérias intestinais e a gente passa a ter mais bactérias ruins, os fungos também se proliferam, tá? Então, é um super crescimento de fungos no intestino que vai causar sintomas. Isabelle, esses sintomas são no intestino? Pode ser também, mas eles aparecem na pele, eles vão aparecer na forma de candidíase vaginal, eles vão aparecer no couro cabeludo. Então, a gente observa muitas pessoas, gente, com essa síndrome fúngica, com esse crescimento exagerado de fungo. Lembrando que cada pessoa ela pode apresentar sintomas diferentes, tá? É um conjunto de sintomas, mas nem toda mulher vai apresentar candidíase, tá? Então, eu quero que vocês entendam assim, uma candidíase de repetição, sim, tem síndrome fúngica, tá? E agora, não necessariamente quem tem síndrome fúngica vai apresentar candidíase de repetição. Espero que vocês tenham entendido. Então, assim, esse aumento de fungos no intestino, esse desequilíbrio é o que vai causar a exacerbação deles para o resto do corpo. E aí a gente apresenta bolinhas na pele, descamação de mãos, de pés. A gente apresenta também rachaduras nos pés que não tem cura, muitas vezes. Couro cabeludo, que você percebe que tem fungos, né? Então, assim, os fungos, eles destroem um nutriente, né? A produção de um nutriente é muito responsável pela nossa, como é que eu posso dizer para vocês? Estrutura corporal. Então, a gente vai afetar cabelo, couro cabeludo, pele, unhas, né? Fungo em unha. Quando a gente vê fungo em unha, gente, geralmente ele está também relacionado a essa desbiose, tá? Então, assim, fungo em unha, pele, bolinhas no braço. A gente vê muitas pessoas com bolinhas no braço. Isabelle, e aí é só na pele? Não. Desconfortos abdominais, doenças autoimunes. A gente observa muito doença autoimune, gente. Isabelle, quais doenças? Tireoidite Hashimoto, fibromialgia. Então, mulheres que têm muitos sintomas relacionados também, e incluem doenças autoimunes, a gente já pode começar a pensar. A gente tem também sintomas de hipoglicemia. Muito. Aquela pessoa também que acorda enjoada, sem conseguir se alimentar, ao longo do dia tem alguns sintomas de hipoglicemia, né? Aqueles tremores, suores frios, né? Uma vontade louca e absurda do consumo por doce. Então, uma pessoa que sempre fala para mim, Isabelle, eu necessito comer doce. E eu gosto sempre de dizer, Marcos, que uma coisa é você gostar. Eu gosto de comer, tipo, você tem uma preferência, você gosta de comer chocolate e come esporadicamente. E outra coisa é você dizer, eu tenho que ter chocolate todos os dias. Então, isso já é algo diferente, não é uma necessidade
não tão interessante, pode ser uma necessidade patológica, tá? Então, a gente tem que também tratar esses sintomas. Isabelle, no caso, tratar o foco para que esses sintomas diminuam. Eu quero trazer um dado bem interessante, porque algumas pessoas relatam assim: eu não como maçã, Isabelle, porque quando eu como maçã, abre um buraco no meu estômago, eu fico louca, passando mal, minha fome aumenta muito mais, eu preciso comer um caminhão. Tem gente que diz assim, né? Eu começo a suar frio porque aumenta minha fome. Gente, isso é também um sintoma de aumento de fungo no intestino. Por quê? Fungo produz substâncias que baixam a glicose no nosso sangue. Agora, isso não é saudável, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês começam a ter sintomas muito ruins. Eles vão competir com substâncias do nosso sangue e vão reduzir muito essa glicemia. Então, o que é que acontece? A maçã, ela tem uma substância que o fungo adora, tá? Então, o fungo vai adorar e vai produzir mais ainda. Então, a maçã tem uma substância que chama arabinose, que quando chega no nosso intestino, dependendo da quantidade de fungo, quanto mais fungo eu tiver, mais uma substância será produzida, que é o ácido tartárico. E ela é muito similar a outra substância que tem no nosso sangue, tá? E aí o que é que acontece? Esse ácido málico, ele é muito importante, que tem já naturalmente, que é produzido, para fazer essa regulação também, entrar aí na cadeia de energia do nosso corpo, de formação de energia. Então, quando esse ácido tartárico, que parece com esse outro, chega lá no nosso sangue, bloqueia a produção do outro. Mas ele não vai exercer a mesma função. E aí a gente tem uma queda de energia, e aí a gente tem uma hipoglicemia. Por isso que algumas pessoas, quando comem maçã, não são todas as pessoas, elas têm esses sintomas bastante indesejáveis. E quero que vocês entendam, os fungos por si só, eles já produzem essas substâncias, tá? Então, quanto mais fungo, mais sem energia a pessoa pode se sentir, mais enjoada, tendo mais sintomas de hipoglicemia. Então, se são sintomas variados, e eu queria que vocês entendessem também que como é que a gente pode tratar, Isabelle? Que fique claro, a base de tudo é a alimentação, tá? Então, assim, Isabelle, mas eu preciso tomar um antifúngico, né? Uma medicação. Quanto mais se toma antifúngico, gente, quanto mais se prolonga esse uso, por exemplo, quem tem candidíase de repetição, fungo é extremamente resistente. Ele se adequa ao meio. Então, se você começa antifúngico, ele começa a criar substâncias para se proteger, tá? Então, e cada vez mais nos prejudicar. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a gente precisa, antes da gente se alimentar, a gente alimenta os fungos do nosso intestino e as bactérias do nosso intestino. Antes deles nos alimentarem, né? No caso. Então, a gente precisa tirar o que o fungo gosta. E tudo isso vem a partir da alimentação, tá? Então, quando a gente tira o que o fungo gosta, por exemplo, açúcar, farinha refinada, aí ele começa a entrar em desespero, né? Vamos brincar dizendo assim. Então, não alimentar o fungo é um passo principal. Retirar açúcar. A gente diz assim, Isabelle, mas isso é uma dieta muito restritiva, gente. Em algumas situações a gente precisa fazer isso. Então, retirar açúcar, farinhas refinadas em excesso, esses aditivos alimentares, o fungo adora, tá? Edulcorantes, o fungo adora. E outra coisa, o fungo mexe muito com o nosso sistema imunológico, porque ele bloqueia, ele destrói neutrófilos. Então, a gente tem uma baixa aí também do sistema imunológico, tá? E outra coisa muito importante, além da gente tirar, é aquela historinha, sabe, Marcos, quando a gente vê um bolo e tem um pouquinho de fungo em cima, assim, verdinho, né? A gente tá vendo aquele fungo, aí a gente corta um pedaço, joga fora e come o outro lado, né? Pão de forma, por exemplo, tem a metadezinha lá, chega a tá verdinho de fungo e a gente joga fora e come o resto. Gente, todo o alimento vai estar contaminado. Essa parte que a gente está vendo, que já é o bolor formado, ele já é uma alta concentração, mas em todo o alimento ele já vai estar enraizado. Pelo amor de Deus, quando vocês tiverem esses alimentos que já têm uma alta concentração de fungo que vocês estão vendo, por favor, joguem fora. Tenham atenção a tomate, a amendoim, a castanha, morango, que são alimentos com alto crescimento fúngico também. Cuidado para comprar já farinhas, no caso, linhaça, castanha triturada, porque isso já pode gerar também um crescimento fúngico em curto espaço de tempo. Então, sempre comprem
eu sempre gosto de dizer, compre a semente para triturar em casa, tá? E muito cuidado com o amendoim. Quando vocês virem alguns pontinhos brancos na castanha, no amendoim, no morango, tomate, evitem o consumo, porque tem um alto consumo de fungo. Tá? Ouvindo pergunta aqui se o queijo com fungo faz mal. Não, nesse caso, para o consumo, né, das pessoas, não. Agora, se essa pessoa já tem uma disbiose, que é um desequilíbrio de fungo, aí é um dos alimentos que a gente retira sim, tá? Porque a gente precisa fazer um controle e a gente precisa... Quando você tem, eu gosto muito de dizer assim, quando você tem um saldo bom, quando você se alimenta bem, quando você tem um saldo bom, um intestino em equilíbrio, isso não vai lhe fazer mal, porque os fungos estão em equilíbrio e as bactérias também, tá? Então não vai causar mal. Agora, se você tem esse processo já de desequilíbrio, sim. Gente, a alimentação é a base. É como dizer a história, a alimentação é o que causa a síndrome fúngica, mas também é a solução para ela. Então, ela vai causar por erros alimentares, por excesso também de consumo de antibióticos, pelo estresse. Então, isso tudo conta. Mas ela é a solução, porque a gente precisa retirar. Eu tenho uma paciente, só para constar, para vocês entenderem, que ela disse assim, Isabelle, chegou um ponto que eu tinha tanta candidíase que eu comecei a desconfiar do meu marido. E hoje eu percebo que era a minha alimentação, porque ela tinha uma compulsão por doces, eu comecei a perceber que quando eu comecei a mudar minha alimentação, tudo mudou, eu melhorei, passei a ter, deixei de ter as crises de candidíase. Tem mulheres que choravam em consultório, batendo em consultórios médicos, sem ter uma solução, né? Quando na verdade esse conjunto de sintomas seria uma síndrome fúngica, e a partir do momento que a gente traz a solução através da alimentação, retira o que o fungo gosta e coloca através da alimentação estratégias que vão melhorar a situação, a paciente já é aquele alívio, né? Então, assim, a gente precisa ver se o paciente está em desequilíbrio, né? O ouvinte pergunta aqui, uma pergunta inclusive até de Enem, né? Ele quer saber o seguinte. Eita. Existe alimentos que curam ou existe alimentos que previnem doenças? No caso geral ou no caso não especificou que tipo de alimento. Sabe, a alimentação... Toda doença ou no caso da síndrome fúngica? Talvez seja com relação à síndrome fúngica, então, né? O que provoca essa síndrome fúngica? O que vai provocar essa síndrome fúngica são nossos erros alimentares mesmo. E eu lembro muito, Marcos, quando eu falo da história das rachaduras nos pés. Quando eu era criança, por volta dos meus 7 anos, eu nunca esqueço que eu tive um problema muito grande de rachaduras nos pés. E eu dormia assim com várias pomadas, o pezinho enrolado. E nessa época eu era uma criança que eu ia para a escola e comprava muita balinha, muito confeito. E meu avô tem uma mercearia e eu pegava muito confeito lá. Então, assim, eu passei meses nesse tratamento do pezinho. E quando eu comecei a estudar essa questão da síndrome fúngica, eu me recordo que eu disse, meu Deus. Então, eu tinha uma situação de exagerada, né, de exacerbação. Minhas mãos descamavam também. Então, assim, enquanto eu não tirava o gatilho do fungo, que era o açúcar, eu nunca melhorava. Tá? Então, chega um momento que você tem aquela realmente necessidade maior, porque ele precisa, o fungo é danado, o que é que ele faz? Ele gosta de açúcar, né? Ele precisa do açúcar para viver, vamos dizer assim. Então, o que é que ele faz? Ele libera substâncias que vão baixar a sua glicose no sangue, para você ter vontade de comer doce, exageradamente, para manter ele vivo. Tá? Então, assim, a gente precisa também nos enxergar, tentar ver essas questões. E precisa ser um nutricionista que ele trabalhe essas questões, não só da alimentação saudável, mas estratégias para que isso não aconteça. É o que eu disse, eu tenho uma paciente que diz assim, Isabelle, eu tinha uma alimentação saudável, mas eu não sabia que eu não podia comer certos alimentos. E a partir do momento que ela tirou dentro daquele contexto saudável, ela mudou completamente. Então, assim, a gente precisa entender que estratégia a gente precisa usar. A ouvinte pergunta aqui, a minha chia tem como uns fios em emendas, né? Deu para entender a pergunta da ouvinte? Deu, sim. Faz mal, ela pergunta. Sim, eu lembro de certa vez que eu comprei uma castanha, e quando eu abri o saquinho da castanha que eu puxei, vieram uns fiozinhos em emenda. Não, por favor, descarte, tá? Então, isso já é um processo realmente de produção fúngica, tá? Então, descartar completamente. Descarta. E eu gosto muito de dizer, Marcos,
que se você é a pessoa em casa que não tem um alto consumo, tipo, várias pessoas na casa consomem, por exemplo, chia, vamos dar um exemplo. Só você consome. Então, compre em pequenas quantidades. Não precisa comprar em grande quantidade, porque você vai ter que deixar armazenado por muito tempo. A gente tem que prestar muita atenção no armazenamento dos alimentos para que a gente evite, tá? Armazenamento, evitar fungo, sempre observar esses fios, esses pontinhos brancos e principalmente também a nossa digestão, algo que eu esqueci de dizer. Tem pessoas que consomem omeprazol há 20 anos, tá? Há 20 anos. E a gente precisa ter uma digestão adequada, porque se a gente tem proteína que é não digerida no intestino, a gente causa aumento de fungo. Aí o que acontece? Gente, eu não estou aqui dizendo que não é para usar. Entendam, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que o médico passa um tratamento naquele espaço de tempo, mas as pessoas, por comodidade, por achar que sempre ficam bem e só sabem ficar bem com a medicação, elas tomam por conta própria a vida inteira. Né? Então, assim, vocês entendam que isso pode também lhe causar problemas. A gente precisa de uma boa digestão para que tudo no nosso organismo, principalmente nossas bactérias e fungos, eles vivam bem aí. Dieta à base de 4 colheres de arroz branco, proteína e salada vinagrete. Tem fundamento? Pergunta o nosso ouvinte. Como esse é a base o dia inteiro ou só no almoço? Não é possível que ele vá passar o dia todo sustentado então, nisso. Para né? Quem... Quando, como, né? Então a gente tem que, assim, muitas perguntas, né? Para quem é isso, né? Para que pessoa não existe é essa dieta padrão, né? Não, né? Mas para quem é isso, a quantidade, tudo. Para Geraldinho, coitado. Mas assim, no contexto é saudável, né? Arroz, feijão, no contexto é saudável. Agora, eu acho que não é só uma refeição no dia, né? Mas, enfim, sendo no almoço, isso é uma refeição saudável e equilibrada, sim. Para o almoço daria certo. Sim. Mas para outras refeições sim. não, né? Não, café da manhã também não, né? Ok, tem mais perguntas aqui chegando, vamos ouvir no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Isabelle. Quanto ao assunto de fungos é complicado, porque eu não como açúcar, evito doce o máximo possível. E tenho fungo nas unhas, horrível, difícil de acabar. Já fiz tratamento com a nutricionista. Aí o fungo voltou. Eu não sei mais o que é que eu faço para acabar com esses fungos nas unhas. Bom dia e obrigado. Um abraço, amigo. E aí? Um abraço. Ele não falou o nome, mas... Aqui no WhatsApp é o Joaquim. Não sei se é o nome dele. Joaquim, um abraço. Deixa eu falar para o senhor uma coisa. É um processo que, quando a gente começa a tratar, a gente já avisa. É um processo demorado, tá? É um processo demorado, porque fungo, como eu falei, ele é resistente, ele se adapta ao meio. Então, ele vai resistir muitas vezes, por exemplo, à medicação, né? No início, você vai ter muita resposta. Agora, não adianta apenas tirar o açúcar e a farinha, né? É todo um contexto que a gente tem que colocar. A gente tem que adicionar também, né, alguns alimentos que têm essa função antifúngica e equilibrar o intestino. Antes de qualquer coisa, a gente tem que trazer uma saúde intestinal. A gente tem que modular o intestino, tá? A gente tem que trazer esse reequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Então, trazer alimentos também, o orégano é muito interessante, o alho é muito interessante, o gengibre. Agora, sim, não todas as pessoas, elas sabem, né? Podem certas coisas. O óleo de coco também é um antifúngico que a gente usa muito. O orégano, dependendo se for em tintura, se for em óleo. Então, a gente usa muito certos alimentos para controle. Então, a gente tem que ter uma dieta com estratégia para isso. Não é só retirada, é inserir novos alimentos. E lembrando que é um processo demorado. A gente precisa primeiro fechar as barreirinhas lá no intestino, né? As porteirinhas. Se a gente não fechar as porteirinhas do intestino, a gente continua tendo aí que esses fungos, essas bactérias, eles passem para a nossa circulação sistêmica e aí atrapalhe muita coisa no nosso corpo. Tem mais perguntas no ar, bom dia. Bom dia, Marco Antônio, Geraldinha, a doutora. E nesses casos, o que é que a gente deve fazer? O que é que a gente deve tomar? Qual é a medicação certa? Minha amiga Graça Santos, e aí? Para chamar Marcos Antônio, né? Faltou Dantas Martins, né? Então, eu acho que eu respondi um pouquinho agora. Eu não trato com medicamento porque eu sou nutricionista, né? Então, é muito um trabalho associado, a gente trabalha muito associado, mas a dieta é a base, tá, gente? Então, a gente também tem que ter essa questão do controle emocional, não esquecer do controle emocional, controle de estresse,
Porque se você tem picos de estresse, isso também vai afetar essa população de fungo. Então, assim, a gente precisa trabalhar a questão emocional, trabalhar a questão alimentar, tá? Então, sem mudança alimentar, isso não funciona. Então, retirar o açúcar, retirar a farinha e introduzir estratégias aí, através de óleo de coco, através de orégano. A gente, às vezes, passa, assim, tinturas, que são manipuladas, no caso, e alguns alimentos que eles têm essa função antifúngica. Por exemplo, o alho, ele é muito antifúngico, mas nem todas as pessoas elas suportam a introdução do alho na alimentação. Que rapadura é doce, mas não é mole, isso todo mundo sabe. Agora o ouvinte quer saber o seguinte: comer rapadura todos os dias faz mal? Depende da quantidade, né? Aquele pedacinho, aquele tabetrezinho. Se for um pedacinho pequeno, tem uma pessoinha que eu conheço ali que gosta de uma rapadura, sabe, Marcos? Aí, quem será, né? Então assim, existem pessoas que têm necessidade do consumo do doce pós-almoço, mas isso não é algo que vá ser, Isabela, é patológico, será que isso é fungo? Não necessariamente. Eu quero que vocês também entendam que nem tudo vai ser levado a isso. Existem outros sintomas de hipoglicemia, ou outras causas de hipoglicemia também. Mas, na questão da rapadura, depende da quantidade, depende de quem é essa pessoa que está consumindo. No geral, não vejo problema, né? Se tiver todo um contexto alimentar saudável, se tiver todo um contexto, né, de saúde adequado. Então, eu não vejo problema dependendo da quantidade também, né? Ok, para fechar aqui a nossa participação, na semana passada eu recebi um presente do nosso amigo Ícaro Cálio, né? Um abraço para ele aí do Arboriza Caicó e também do Meliponário Praia do Zumbi, né? Que era o pólen apícola. Aí eu mandei uma fotografia para a Isabela para saber, eu só vou comer se a Isabela provar, né? E aí, Isabela, pólen apícola. Eu posso lhe dizer como foi que eu respondi para você. Foi quase uma mega cena. Eu disse a Marcos, menino, você recebeu ouro. Pólen é um alimento, gente, tudo que vier de abelha, tudo que vier da abelha, qualquer produto que a abelha, que venha das abelhas, ele é um produto saudável, tá? Muito importante. Então, o pólen, ele ajuda muito nas questões de nos fornecer energia, da imunidade, melhora muito questões de imunidade, né? Eu até falei para Marcos, olha, da energia, imunidade, né? Então, ele tem toda uma questão de controle no nosso corpo, muito interessante, cheio de substâncias que fazem bem para o nosso corpo. Mas você pode comer todos os dias? Sim, pode comer todos os dias. Você pode, Geraldinho dizendo, eu comi sem saber. Ainda bem que era bom, Geraldinho. Ele também ganhou, Geraldinho. Ganhou também. Então é um alimento muito rico, que a gente pode introduzir na alimentação, uma colher de sopa nas frutas, enfim, você pode fazer esse consumo e é muito, gente, é muito saudável. E não tem contraindicação, qualquer pessoa pode comer. Não tem contraindicação. Tá? Ok, então, tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, doutora. A minha esposa, ela tem um problema, um unheiro, um fungo na unha. Como se diz, é interminável. Não tem jeito, não tem no mundo quem dê jeito. Será excesso de açúcar? Eu já dei até ideia a ela mas eu ia apanhando, que eu disse a ela, arranca o dedo que fica bom. Faltou pouco para apanhar. Será excesso de açúcar? Menos violência, né, Netinho? Pelo amor de Deus. Eu tô rindo aqui. Bom dia, eu gostei do bom dia dele, né? Bem animado. Vou até repetir aqui para lá. Bom dia, Marcos Jantas. Bom dia, doutora. Tá animado. Então, como eu falei, para que a gente tenha tudo isso, né, que eles comecem a aparecer sintomas em outras partes que não intestino, então a gente precisa, primeiro de tudo, ter um desequilíbrio lá. A partir do desequilíbrio que a gente tem no intestino, ele começa a fazer desequilíbrios em outras partes do corpo. Então a gente precisa controlar isso aí a nível de intestino, né? Porque, como você diz, ele sempre volta. Ele sempre vai voltar, porque ele é resistente e ele se adapta a isso aí. Então, assim, controlar a alimentação, fazer com que ela tire mais essa questão do açúcar, das farinhas refinadas, introduza algumas coisas que façam esse controle aí a nível do intestino. Tem que cuidar do intestino, para que aí possa essa unha melhorar. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Santos. Se der tempo aí, pergunta a Isabela. Eu, quando como doce, ok, mas eu tenho a necessidade de botar pra fora que eu fico agoniada. É certo ou errado? Não sou muito acostumada a comer doce, mas sempre me dá vontade de comer um pedacinho de doce. Eu fico saciada, mas
eu tenho esse problema, tem que botar para fora o gosto do açúcar, o doce. E aí, Isabelle? Deixa eu ver se eu entendi. Ela disse que come açúcar, mas... E bota para fora. Vomita? Se ele puder explicar melhor, né? Então, deixa eu falar. Eu não entendi se é questão de digestão, se é questão de sabor, se é questão do enjoo. Mas, assim, eu gosto muito de dizer que o corpo, ele não fala pra gente, ele grita. Pelo amor de Deus, isso não dá certo pra mim, né? E tem pessoas que falam muito, eu gosto muito de dizer aos pacientes, gente, o corpo fala, a gente que precisa entender o que é que ele está nos falando, para que a gente possa tratar. Nem todo mundo aceita todos os alimentos. Os alimentos não... Tem pessoas que são intolerantes a alguns alimentos, são alérgicas a alguns alimentos, e a gente precisa identificar isso. Né? O corpo, ele vai avisando com a queimação, com azia, ele avisa com, por exemplo, uma dor de cabeça, então o corpo avisa. As pessoas já chegam dizendo assim, Isabelle, eu não me sinto bem com isso, mas eu como porque eu não vou dar cabimento. As pessoas diziam assim, né? Dê cabimento, pelo amor de Deus. Então, se o corpo avisa, é bom não comer. Exatamente, o corpo avisa que aquilo ali não é para ele, que ele não consegue digerir ou que ele não consegue processar aquele alimento. No caso dela, não sei se por outras questões, que seria, a gente precisaria investigar outras coisas, né? A gente precisaria investigar através até de questões de resistência à insulina, de diabetes, mas a gente precisaria investigar, mas assim, o corpo dela está avisando que isso não é legal para ele. Então, ela precisa se conscientizar de que ela não pode. Tá? Ok, então. A nossa amiga Edikátia Maia, a mulher forte da saúde de São Fernando, pergunta, né? Você conhece a Edikátia? Viajamos a Brasília uma vez para um evento da saúde. Ela é uma lá figuraça, ela, em 2019, acho. O Geraldinho esteve lá fazer uma entrevista, foi resolver entrevistar a mulher na casa dela, teve café da manhã. Conheci a Edikátia sopa, lá. Teve tudo, né? Beijo, Edikátia. A próxima que vai fazer a reportagem sou eu, viu, Edikátia? Ela pergunta, em relação a extrato de própolis inserido no suco diariamente, tanto para adulto e para criança, é correto o uso? Adoro própolis e ele pode ser... Ele ou ela, né? A gente pode dizer tanto a própolis como o própolis. Então, assim, o própolis ele pode ser adicionado, sim, diariamente na alimentação. Gosto muito também, às vezes, ou ele em jejum, mas você pode adicionar também no suco, ou você pode colocar à noite, porque ele também possui substâncias que regulam o sono. Então, assim, própolis é interessante, aumenta assim, a imunidade, ele regula muitas coisas no nosso corpo, eu gosto muito, e é anti-inflamatório, antioxidante. A gente usa muito para melhora de funções intestinais. Então, você pode usar tanto pela manhã em jejum, como você pode usar à noite para ajudar também na questão de relaxamento e sono. Ela está aqui lhe mandando um abraço, que foi um prazer conhecê-la, viu? Um beijo. Forte abraço. Hoje é o aniversário do Netinho, o que mandou Eita, parabéns, parabéns, né? Por isso que ele está animado hoje. Um bom dia animado para você aí. Um abraço, Netinho. Ele mora lá em Jardim do Seridó. Parabéns aí, que Deus te ilumine, viu? Isabelle, obrigado por sua participação. Onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Eu que agradeço, Marcos. Então, lá na Galeria Malvina, que fica em frente à Prefeitura Municipal, tá? Na sala 204, tá? Eu atendo lá mais pro fim da semana, não no início da semana. E o telefone para contato é 9604-0655, tá? E no Instagram, que eu já venho há alguns dias debatendo esse assunto da síndrome fúngica, e foi assim uma verdadeira chuva de perguntas, porque as pessoas, realmente, muita gente se identificando com a questão, nutricionista.isabelle. Tá? Infelizmente nós temos chorou, mas vou colocar só essa pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, meu patrão Marco Dantas. Quem fala aqui é Tchê de Triunfo Potiguar. Fala pra doutora aí, que eu sou super fã dela, vejo muito falar do trabalho dela, e eu queria fazer uma pergunta a ela. Eu queria saber, Marco Dantas, se esse negócio de enxaqueca que dá na pessoa, se isso aí é normal ou se não é, porque às vezes quando dá enxaqueca em mim, quando eu tomo alguma coisa gelada, aí passa, aí depois vem a dor de cabeça. Queria saber se isso aí é normal ou a pessoa tem que procurar um médico. Um abraço, Tchê. Um abraço e obrigada, né? Então deixa eu falar. A gente dizer que uma pessoa tem frequentemente enxaqueca não é dizer que é normal. Não é normal. Né? Então a gente precisa entender o que é o gatilho dessa sua enxaqueca. O que é que está causando essa sua enxaqueca. Seja alguma ordem funcional, seja a posição que você dorme. Então você precisa sim procurar ajuda, procurar um médico para investigar. Questões alimentares também estão envolvidas. Quando você tem sensibilidade a algum alimento, eles vão sim causar essa enxaqueca, né? Eu gosto muito de dizer que pessoas
que tem excesso de café na alimentação. Alimentos cítricos, quando eu falo cítricos, não são ácidos, não são os ácidos no geral, né? Laranja, tangerina, limão, tá? Esses alimentos, eles contêm... eles entram no nosso corpo nesse processo de enxaqueca, potencializando a dor. Então, a gente precisa evitar em alguns momentos. Isabel, vou deixar de chupar laranja? Não, mas a gente precisa evitar em alguns momentos, tá? Então, os alimentos cítricos, o maracujá também provoca muito em quem tem essas crises. Então, questões alimentares também tem aquela individualidade, tem pessoas que têm um alimento que é intolerante e ela vai desencadear mesmo, tá? Então, seria bom procurar ajuda, sim. Ok, então. Isabel volta na próxima segunda-feira aqui no nosso quadro Deus quiser. Check-up no rádio. Eu volto já após o nosso intervalo.